A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Vitória Pacheco e está começando mais um Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes. Eu sou Matheus Cerqueira e também estarei com vocês neste episódio. No programa de hoje, continuaremos debatendo os desafios e as perspectivas de melhoria para o sistema carcerário brasileiro. Isso mesmo, Victória. Mas para quem não acompanhou a primeira parte do debate na semana passada, fique despreocupado, porque o primeiro episódio já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo, com o título Sistema Carcerário Brasileiro, entre desafios e perspectivas de melhoria. E neste episódio, vamos nos transportar para o lado de dentro dos presídios e entender de fato como é a vida ali. Para isso, contamos com a participação especial de Emerson Ferreira, psicólogo e membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Após cumprir 5 anos de pena por tráfico de drogas, Emerson conseguiu transformar a própria vida por meio da educação. Hoje, ele busca proporcionar o mesmo caminho para outras pessoas, com a ONG Reflexões da Liberdade, da qual é diretor. A entidade capacita pessoas presas e ex-detentos. Emerson, seja muito bem-vindo ao estúdio. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui do lado de pessoas extremamente competentes e inteligentes aí que falam sobre essa temática, que divergem sobre pontos, mas que têm a coragem de abordar esses temas mesmo e ser inovador no sentido de trazer novas soluções, novas ideias, novas formas de lidar com esta questão. Então a gente está aí à disposição para pensar e inovar um pouquinho. Obrigada, Emerson. Muito obrigado, Emerson. E durante o programa de hoje também ouviremos trechos de uma entrevista exclusiva com Drauzio Varela, médico cancerologista que atende em penitenciárias há mais de 3 décadas e que escreveu alguns dos livros mais referenciados sobre as prisões no Brasil, como Carandiru e Prisioneiras. E claro, não podemos nos esquecer da presença dos nossos debatedores, da jurista e professora de Direito Penal da USP, Janaína Pascoal, e do jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso. HIV, prisão sífilis, temporária de 14 policiais militares por suposta prática de tortura. O mal que mais afeta os presos são as doenças. Para começar, gostaria de destacar um relatório divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos em 2023. O documento informa que pessoas encarceradas em presídios do Distrito Federal enfrentavam cotidianamente situações de jejum forçado, péssimas condições de salubridade e exposição a doenças. Naquele mesmo ano, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão vinculado a esse mesmo ministério, denunciou problemas como comida estragada, água com larvas e celas sem ventilação. A situação foi observada em 10 unidades prisionais do interior e da Grande São Paulo. Em entrevista a este programa, Drauzio Varela apontou que o cenário não é novo. Para ele, a situação está pior hoje do que era há 3 décadas, quando começou a atender em presídios. Eu acho que nós temos a mesma situação penitenciária. Eu acho que até um pouco pior. Vou te dar um exemplo. Eu atendo agora no CDP do Belém, o Centro de Detenção Provisória do Belém. Ele é igual a todos os outros CDPs. Os pavilhões, as celas com 3 triliches, portanto, lugar para 9 presos deitados. Eles hoje dormem 2 em cada cama. Então, você imagina, você chega num lugar desse, tem que dividir a cama com um desconhecido. E aí, são 18, mas as celas têm 25 a 30. Então, os 7, 8 que não têm lugar nas camas vão para o chão, que eles chamam de praia. Eles ficam trancados nesse ambiente, das 9 às 11 e da 1 às 4 da tarde. Quer dizer que você passa 19 horas nesse lugar. Não tem trabalho de jeito nenhum, porque não tem nem como montar oficinas, etc. Não tem espaço para isso. Ninguém pensou nisso também. Eu recebo na enfermaria o quê? Gente com sarna de monte, que se coça, faz ferida na pele, infecta, faz furúnculo, problemas respiratórios de monte. Não é uma realidade muito diferente daquela do Carandiru de 35 anos atrás.
Eu, com tudo que eu aprendi em cadeia nesses 35 anos, se você me perguntasse, olha, se você fosse preso, você preferia cumprir pena num CDP desses ou preferia cumprir pena no velho Carandiru? 1000 vezes lá. 1000 vezes. Não é só eu que falo, eu pergunto para os mais velhos que cumpriram pena lá e que me conhecem desde aquele tempo, todos. Eu nunca vi um me dizer, não, prefiro aqui. Todos diziam, não, lá, doutor. Tinha espaço, campos de futebol, tinha trabalho, não para muitos, mas tinha trabalho para um número significativo. Aqui não tem nada. O Dr. Drauzio também abordou o tema do encarceramento em massa, como você escuta a seguir. Olha, só para dar uma ideia, quando eu cheguei no Carandiru, foi em 1989, o Brasil tinha 90 mil pessoas presas. Então, hoje, mas nós temos aí ao redor de 800 mil presos. Então, tinha 90 mil lá. Temos 800, 900 mil, 10 vezes mais gente presa agora. Então, toda vez que falam que o Brasil, que a impunidade, que o Brasil não prende, não é verdade. O Brasil, em termos de população penitenciária, cumprindo pena, no Brasil, nós temos o 3º contingente mundial. Então, não é verdade que nós prendemos pouco, nós prendemos muito. Podemos prender errado, mas prendemos muito. E eu te faço uma pergunta, Vitória. De 1989, quando eu comecei esse trabalho, quando nós tínhamos 90 mil presos, para hoje, melhorou a segurança nas ruas? Emerson, agora eu volto com você. Com base nas falas do Drauzio e na sua experiência pessoal, o que você nos conta sobre as condições de vida nas prisões brasileiras? Eu tenho essa visão de dentro da unidade prisional, porque eu passei em 3 unidades prisionais aqui em São Paulo. Concordo piamente aí com o que o Dr. Drauzio falou, no sentido das condições. Realmente as condições aí são bastante desafiadoras dentro do sistema prisional. A própria LEP, né, a Lei de Execuções Penais, ela fala que a execução penal ela tem por objetivo efetivar a disposição da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, é um pouco confuso estar escrito no papel algumas questões, como, por exemplo, proporcionar as condições harmônicas do cumprimento da sentença dentro de um lugar onde se dispõe ali para convívio de 6 pessoas ter 40 pessoas. Então, é meio controverso o que se vive, o que se vê, o que se percebe. Qualquer leigo, não precisa ser estudioso para entrar em um ambiente de prisão perceber. Por exemplo, como descreveu, né, o próprio mecanismo contra a tortura, entrou em 10 unidades prisionais, verificou aquilo que o Dr. Drauzio, há 35 anos, já viu, que eu vi dentro do sistema prisionais, questões de alimentos, questões de água e vários. Por exemplo, nossa organização, Reflexões da Liberdade, publicou um relatório em 2023 que foi o quê? Eu peguei aquilo que são tratados internacionais, como as regras de Mandela e o Tratado de Bangkok, o Brasil se comprometeu a cumprir também, como deveriam ser as condições das pessoas dentro do sistema prisional. E eu transformei isso em perguntas para uma amostra de 112 egressos do sistema prisional, perguntando, ei, você teve água toda vez que você precisou? E assim, absurdamente, não tive água. Teve banho de sol? Você pôde informar sua família quando foi transferido para 400 quilômetros de distância? Não pôde. Então, assim, não sou apenas eu, Emerson, que fiquei 5 anos dentro do sistema prisional, que fala das condições desumanas dentro do sistema prisional, mas uma amostra de pesquisa, doutorandos da São Francisco, onde eu coordeno também lá a extensão em Direito Penal e Criminologia junto com o professor Salomão Checaira, nós testificamos que as pessoas realmente não estão vivendo na prática aquilo que a lei está escrito que deveriam viver. Então, partindo por este ponto, eu entendo que se o Estado ele cobra e tranca as pessoas e está escrito no papel que deveria, então, ter um procedimento para proporcionar a harmônica integração dessas pessoas na sociedade, então deveria ser uma realidade.
Se não é uma realidade, se as pessoas estão vivendo e testificando que isso não está sendo uma realidade, então, fundamentalmente, a gente precisa repensar o que está escrito no papel. Porque se o pobre, o negro, o favelado erra, o Estado, com a sua mão forte, pega esse cara e joga na cadeia. Se o Estado erra com estas pessoas, e aí ninguém faz nada, vai ficar por isso mesmo, é tortura, é estado de coisas institucionais, o Estado viola as condições de humanidade destas pessoas e vai ficar por isso mesmo, sabe? Então eu vejo assim que as condições carcerárias, a gente pode passar aqui 2 horas falando das condições degradantes, ou a gente pode pensar alternativas, inovações. Hoje o mundo pede, clama inovações. Então eu vejo isso como uma oportunidade para que a gente venha se aproximar aí da dignidade humana, não somente das pessoas que estão cumprindo pena. O mecanismo contra a tortura, ele foi lá e identificou tudo aquilo que o Drauzio viu, veiculou em todos os jornais de meio-dia, de 7 horas, de 9 horas, de meia-noite, né? Oh, não tem comida lá dentro. Aí você imagina os metrôs de São Paulo lotado, vários trabalhadores que ficam 12 horas para ganhar R$ 1.500, que às vezes não pagam aluguel, não tem nem comida direito para alimentar os seus próprios filhos e pagar o aluguel, e escuta que os presos não estão tendo comida. Então isso é um tiro no pé, porque o cara que está trabalhando está ali, ó, com cabresto, de certa maneira, com medo, certo? Ele vai ficar insatisfeito mesmo. Por isso que vira quase como uma revolta construída no sentido de você personificar a insegurança social na vida de negros e pobres. Porque o cara roubou um celular, o cara roubou o pobre, certo? E esse pobre, ele é pobre por quê? Ele é uma pessoa vulnerável por quê? Porque o Estado é insuficiente. O Estado, ele não cumpriu o seu papel como deveria cumprir. Ele não alcançou onde realmente deveria alcançar. Prova disso, você vê aqui quantos metrôs tem na região do centro aqui do município de São Paulo, certo? Tem um metrô a cada 500 metros, a cada 2 quilômetros tem um metrô. Para quê? Para valorizar os terrenos, para vender para prédio, para quem pode pagar o prédio, ter ali sua área de piscina, sua área de lazer. Vai ver isso lá na comunidade para ver se é uma realidade, entende? Porque se você tem dinheiro, você tem acesso. Se você não tem dinheiro, você toma tapa na cara. Na Praça Pôr do Sol, por exemplo, já está descriminalizada a maconha há 1000 anos, certo? 50 gramas de maconha, o brigadeiro de maconha, você compra lá, fuma seu baseado, sentado na grama, vendo o pôr do sol, esconder atrás das lindas paisagens lá. Agora vai ver isso lá dentro da comunidade onde eu moro, a molecada toma tapa na cara e vai pra cadeia. Se é de menor, vai pra Fundação Casa, se é de maior, é sentenciado a tráfico. Não tem essa de usuário, é traficante, é negro, é pobre, tá na quebrada, é traficante. Aí aqui na Praça Pôr do Sol, Vila Madalena, de frente pertinho do Tomiotaki, não, isso aí é publicitário. Agora, uma pergunta para a Janaína e para o Bruno. Vocês concordam com o Drauzio Varela quando ele diz que no Brasil nós prendemos muito, mas prendemos errado? Começando pelo Bruno. Eu concordo, porque nesses 30 anos, né? Que a gente viu a população crescer 10 vezes, então passando de 90 mil para mais de 800 mil. A partir dos anos 90, esse processo levou a um inchaço das prisões e ao mesmo tempo que as prisões enchiam e se multiplicavam, o Brasil hoje tem quase 1.500 presídios, São Paulo passou de 30 presídios para 180 presídios, o Estado, com dificuldades fiscais, não investiu o necessário para a manutenção do interior das prisões. O efeito colateral que isso produziu foi o autocontrole do sistema prisional pelas facções. E hoje, o que a gente tem são 70 facções espalhadas pelo Brasil, e quanto mais a gente prende, mais fortes esses chefes das facções ficam. Então, a gente gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, porque a partir do momento que a gente põe as pessoas lá dentro e gasta dinheiro com esse apenado, além da dificuldade que ele já tem para entrar, quando ele sai, ele toma um carimbo nas costas de ex-presidiário e é jogado para as facções, porque ele não tem alternativa mais. Então, não é questão de lidar com a questão de coitado ou não. A gente está alimentando o monstro que vai nos devorar. Esse que é o problema, é irracional. Não funciona. E a gente está vendo que não funciona. Esse remédio é o nosso veneno. E a gente não consegue, por causa do medo e da situação que isso gera, a gente não reflete e não para pensar. E muitas vezes a questão dos direitos humanos é associado
você está defendendo o preso, leva para casa. Mas não é, gente. A gente tem que pensar, tem que ver que está dando errado. A gente não está defendendo ninguém aqui. A gente está tentando pensar sobre isso. A gente está do mesmo lado. A gente quer ordem. Ninguém quer covardia, né? A gente está do mesmo lado. Só que o que alguns defendem e associam violência com ordem é o contrário. Ela gera mais desordem e gera caos. A violência gera resposta violenta, gera ciclos de violência, né? Maravilha. Agora, repetindo a pergunta para você, Janaína, você concorda que prendemos muito, mas prendemos errado no Brasil? Olha, eu acho que tem tantas coisas para falar de tudo que foi dito, né? Por exemplo, essa afirmação do Drauzio de que o Carandiru era melhor do que o que a gente tem aí, para mim foi tão gratificante ouvir isso, porque quando derrubaram o Carandiru, eu fui a única, na época eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública. E toda aquela coisa, não, porque agora é um símbolo dos direitos fundamentais, vão derrubar o Carandiru. Eu falei, caramba, pô, isso é um espaço que pode ser reformado, que pode ser remodelado, mas vão derrubar, vão fazer um parque, né, sendo que a gente precisa desse equipamento. E assim, ouvir esse relato dele vem confirmar que eu estava certa. Porque quando eu falei isso na época, era como se eu fosse, assim, uma criminosa. Porque era politicamente correto, né? Você acabar com aquele prédio. Ele está dizendo que, comparativamente, era mais humano do que o que a gente tem hoje. Então, fiquei feliz com essa parte da fala dele, porque confirmou o que eu falei lá atrás e quase apanhei. E estava certa. Agora, é o seguinte, gente. O Emerson tocou num ponto que eu falo em sala de aula. Nós temos uma legislação, né? A pessoa comete um crime, tem uma resposta para esse crime, tá? Agora, tem regras. Eu falo para os meus alunos, olha, a pena é privativa de liberdade e não é pouco, né? Tem outras, tem as alternativas, tem a restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade e tal. Mas a pena é única e exclusivamente privativa de liberdade. Não é sevícia física, não é sevícia sexual, não é, né, nenhum tipo de tortura física ou psicológica. Então, o que eu entendo é que nós perdemos uma oportunidade ímpar de trabalhar, né, nesse período com essas pessoas, não para reformar essas pessoas, porque eu também não gosto dessa ideia do Estado, né, que molda as pessoas, mas para dar alguma alternativa de vida. Por exemplo, a pessoa sai do sistema e ele pode dizer se eu estou enterrada ou se eu estou desatualizada, com um vale de ônibus, um passe de ônibus. Você não tem um programa, você não tem uma orientação. Então, aí nós estamos convergindo. Aí você joga essa pessoa, em regra uma pessoa jovem, né, que são as pessoas mais desafiadoras, ou que não fazem tanta análise de custo-benefício, de risco. Você joga essas pessoas nos braços do crime organizado. Então, realmente, se você põe essa pessoa no sistema, não dá nenhum tipo de alternativa, não dá nenhum tipo de preparo e joga essa pessoa na rua com um passe de ônibus, o que você está dizendo para essa pessoa? Volte para o crime. E aí, gente, eu quero aqui fazer uma crítica. Eu lembro na época que eram governos de esquerda também. Não dá para dizer que é só de direita. Sequer guardador de carro na frente do Ibirapuera, um cidadão egresso podia ser. O cidadão egresso não pode prestar concurso público, porque tem vedação nos editais. O cidadão egresso não consegue um emprego, porque já tem uma massa de pessoas que não tiveram problema com criminal, que estão ali concorrendo. Então, o empregador privado, em regra, vai dar preferência para quem não tem um problema criminal. Não tem nenhum tipo de programa de incentivo. E aí o cidadão vai cuidar de carro na frente do Parque de Ibirapuera, a prefeitura proíbe. Isso em governo de esquerda. Nesse aspecto, a sociedade tem que entender, essas pessoas existem, essas pessoas estão detidas, elas vão sair e nós precisamos lidar com isso. Então, assim, o que eu defendo é um estado de legalidade, né? É o estado de legalidade, entendeu? Porque senão, além de tudo, você gera revolta. Você vê alguém que praticou um ato muito mais reprovável do que o seu, tendo ou uma libertação mais rápida, ou uma pena menor, ou sequer um dia na prisão. Eu até, assim, é óbvio, eu sou muito crítica a essas prisões que aconteceram no 8 de janeiro, pode ser um outro programa,
Mas é interessante também, né, fazer pessoas que, em certa medida, sempre elogiaram a ilegalidade da resposta estatal, terem que entender que, quando a gente fala de direitos fundamentais, são direitos fundamentais para todos. Né? Porque o que eu sinto, e falo aqui com muita transparência, para sempre apanhar dos dois lados. Eu sinto uma esquerda preocupada com os direitos fundamentais dos investigados, dos acusados e dos presos, e muito insensível com os direitos fundamentais das vítimas. Eu sinto isso. E uma direita, historicamente, falando em nome das vítimas, né, não sei até que ponto de maneira honesta, e com esse ódio, vamos dizer, né, com essa diminuição de uma preocupação com direitos fundamentais de pessoas presas, pessoas acusadas que podem ser culpadas, podem ser inocentes, não importa, são pessoas, né? E os direitos fundamentais, eles são de todos nós. Agora, eu convido o Emerson a comentar as falas anteriores de Bruno e Janaína. Interessante, eu escutei a palavra de convergência aqui, né? E eu estava escutando o primeiro bloco e que foi nítido perceber assim o quanto existiu essa divergência real das opiniões no sentido da questão vítima, ofensor, justiça restaurativa, formas, a avaliação da escravidão como uma regra hoje, né, na aplicação do direito penal. Eu escutei sobre a questão de que o direito penal ele é um instrumento de contenção de quê e de quem, né? Essa seletividade penal que existe, está muito claro. Eu poderia ficar aqui pensando nos contrapontos, mas muito me satisfez escutar da doutora Janaína Pascoal Só Janaína. Perfeito. Essa questão da convergência, porque passou da hora, né? A gente está aí 35 anos prendendo pessoas, como o Drauzio mencionou, o Bruno sabe, a gente sabe destes dados, 10 vezes mais do que era em 89, era 90 mil, agora tem 800 mil pessoas presas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que estamos caminhando para o lado errado. Então, como que as pessoas que podem representar, responder, como que os acadêmicos, como os empreendedores que trabalham nessa temática, como eu, como que os políticos, seja direita, seja esquerda, sejam realmente sensatos, sabe? E que não fiquem só jogando é chutar cachorro morto. Tipo assim, o crime tá aí, sempre teve crime, sempre teve droga, toda a história da humanidade sempre teve o torpor, certo? Tem esse medo da droga, tem o medo do crime, mas e aí a gente vai ficar vivendo na base do medo? Tem muito para evoluir, tem muito para crescer, tem muito para colocar as pessoas para trabalhar, para viver dignamente. A Carta da Constituição Federal é linda, é maravilhosa, é uma das mais bonitas, é gostoso de ler. Você fala, caramba, meu Deus, se isso fosse verdade na vida dessas pessoas aí, se essas pessoas que estão amassadas dentro das cadeias, dentro dos metrôs, dentro dos ônibus, nas filas, essas pessoas que estão sendo moídas por desconhecer, por serem ignorantes do que está escrito que é direito delas, se elas soubessem, sabe, se nós investíssemos o nosso tempo literalmente para instruir o ignorante, para elevar o senso comum, para ser crítico construtivo de uma sociedade mais sadia, a gente não ia estar perdendo tempo de falar, pô, prendeu, não prendeu, roubou, não roubou. Pô, a gente ia estar construindo inovação, ia estar construindo mais dignidade, mais civilidade. Assim, tá posto. 40 anos fazendo a mesma situação, prendendo. Diz lá que a pena privativa de liberdade é uma das últimas sanções. Tem justiça restaurativa em outros países, está dando muito certo. Tem vários tipos de penas aí antes da pena privativa de liberdade, mas a via de regra é isso. Estamos prendendo pessoas como a última solução. E isto não, nos últimos 40 anos, está posto, está escrito, está aparente. Isso não tem gerado solução. Isso é máquina de manobra, máquina de meter medo nas pessoas, para as pessoas continuar recebendo R$1.000, R$2.000 nos empregos que não são dignos. Se as cadeias do Brasil ela é uma variação da escravidão que prende negros e pobres, os trabalhos também no Brasil é nessa mesma linha, de oprimir as pessoas por um valor irrisório que não dá para viver. É só sobreviver. E eu acredito que nós somos seres humanos que podemos viver de verdade. Ir para academia, ir nadar, ir para Igaratá, ir para um monte de lugar, fazer viagem, andar de avião, velejar, fazer coisas interessantes, desenvolver a nossa vida. Não ficar trancado, nem trancado dentro da cadeia, nem trancado dentro de um trabalho que não possibilita o desenvolvimento humano. Eu, como psicólogo,
eu enxergo as pessoas dentro do sistema prisional, pessoas em potencial transformador. Porque eu estou vivendo essa transformação na minha vida. Um cara, imagina, pensa conosco aqui. Uma pessoa que acordou de manhã, geladeira cheia, os filhos nós escolhem a particular, Dante, Bandeirantes, tudo certinho, o motorista vai levar ali a criança na escola, o cara tá bem, tá com as contas tudo paga, vários investimentos diversificados, aí ele vai pegar e vai falar, quer saber? Acho que hoje eu vou roubar alguém, hoje eu vou dar um tiro na cara de alguém, vou tomar o celular dela na rua. Hoje eu vou fazer a alegria daquela balada, eu vou vender 1 quilo de pó ali, sabe? Você acha que as pessoas vão fazer isso? Jamais. Porque elas sabem que elas podem correr o risco de ir para a cadeia. É o crime, isso é crime. A gente sabe o que é crime certo e errado. Só que, por exemplo, o jovenzinho que cresceu vendo o traficante com tênis legal, com carro legal, perfumado, cheio de mulher, isso e aquilo. Ele tem essa referência de prosperidade, de acesso aos bens que a televisão vende, ele tem a referência do traficante. Por quê? Porque o pai, quando tem pai, a mãe, quando tem mãe, tá ralando o coco nos trabalhos e não é a figura de representativa, não é a figura que inspira os próprios filhos. Eles estão distantes e a referência está sendo outra. Às vezes o jovem ele vai literalmente porque a referência dele é o tráfico, é o crime. Então, quando a gente pensa assim, pô, o cara, ele cometeu algum tipo de crime, isso também, numa visão psicológica, você pode perceber que qual é a competência desse cara, sabendo que poderia ir para a prisão, ficar 5, 10, 15 anos, ele ainda assim foi. Olha a coragem que essa pessoa teve, sabe? Mais de 30 mil mulheres presas, a grande maioria foi presa por conta de tentar levar droga para dentro da prisão, sabendo que pode ir para a cadeia e vão para a cadeia. Por conta do quê? Por conta do dinheiro. Porque a droga dentro da prisão vale mais do que na rua. E elas vão. E elas vão por quê? Porque elas estão cheias de dinheiro? Não, elas vão porque elas estão com pouco dinheiro. Então, assim, literalmente, as nossas referências estão ofuscadas, certo? Nunca foi sonho para mim ir para Harvard. Em 2022 eu fui para Harvard. Nunca pensei em ir lá falar, contar as histórias, falar dos dados. Quando eu comecei a conviver lá na São Francisco, professor Salomão, professor Alvino, quando eu comecei a acessar outros lugares da sociedade, a perceber, a enxergar outras realidades, eu comecei a desejar. E tá tudo bem, só que tem pessoas já trancadas fora. Aqui na rua tem pessoas trancadas no preconceito, trancadas no medo, sabe? E as pessoas que romperam com essa tranca, mas romperam por um canal criminoso, elas estão literalmente trancadas aos seus corpos. Então, como que a gente observa estas competências que usaram do crime para elevar a sua vida? Treina elas, porque uma pesquisa do Justa BR apontou que a cada R$450 de aparato policial e contenção, a cada 450, R$1 é gasto na reintegração social e para o egresso. Então a gente está gastando. Quando fala estamos prendendo muito e prendendo errado, na verdade estamos gastando muito e gastando errado. Porque se todo esse dinheiro fosse gasto para realmente, com vontade política de transformar essas pessoas que estão presas, que conhecem os becos e vielas, em profissionais, seriam estas pessoas, esse aparato aí de 800 mil pessoas que iriam transformar, no mínimo, a sua própria casa, a rua onde mora, o seu bairro, o seu município. Eu com os dados já obtidos e o resultado dos últimos anos de trabalho, eu estou para dizer que a gente tem transformado aí muito. E eu não tenho nada de diferente da grande maioria que estão lá dentro. O que tem de diferente é que pessoas acreditaram em mim, olharam nos meus olhos, estenderam a mão, e o que eu faço hoje é estender as mãos para aqueles que estão lá. Eu acredito no potencial humano, quero desenvolver o potencial humano e eu torço para que um dia o público vulnerável, os negros, os pobres, os presos, toda essa variedade de público, não seja máquina de manobra política para a eleição. Fim do segundo bloco, e eu gostaria de agradecer a presença do psicólogo Emerson, que se dispôs a contar a sua história e do seu trabalho à frente da ONG Reflexões da Liberdade. Muito obrigado pela participação, Emerson, e aos nossos debatedores, nosso agradecimento pelas pontuações. Esse programa teve coordenação de Damares Lopes e produção de Reginaldo Ramos. O roteiro e a apresentação são de Matheus Cerqueira e Vitória Pacheco. A edição é de Breno Queiroz e Diogo Leite.
A entrevista com Drauzio Varela foi produzida por Reginaldo Ramos e conduzida por Victoria Pacheco, arquivo de Rafael Canetti. Na semana que vem, você acompanha a continuação deste debate no Universidade 93.7. Vamos discutir se o atual modelo carcerário cumpre o papel de ressocializar as pessoas sob tutela do Estado. Obrigada pela audiência e até lá. Até mais, ouvintes. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.